Apocalipse capítulo 4, versos 1 e 2, diz assim: Depois destas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Verso 8 diz assim: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, por dentro e por fora. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Verso 11: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber honra e glória, a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Verso 9 diz assim: E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Verso 12 diz assim, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Verso 13 diz assim: Então ouvi o que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. E Apocalipse é um livro que não pode ser lido de maneira linear, ou seja, eu vou ler do início ao fim como se fosse uma sequência cronológica. A literatura apocalíptica, ela não permite que nós venhamos a ler dessa maneira. Não podemos ler Apocalipse como se lê as cartas de Paulo, por exemplo. Você lê lá: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, né? Filipenses 4:4. E dali você entende claramente, você não precisa de muitas palavras para poder explicar aqueles versos que está em Paulo, em Pedro e tantos outros escritos, tá? Mas Apocalipse é uma escrita diferenciada, é literatura apocalíptica. Ou seja, por exemplo, se a pessoa nunca ouviu falar, alguma pessoa de um povo tradicional, tribal, nunca ouviu falar do que é uma poesia, e você pedir para ela ler uma poesia e tentar interpretá-la, a pessoa vai ter muita dificuldade em interpretar uma poesia. Tá? Então, a literatura apocalíptica, ela tem essa diferença, ela é diferente de outros tipos de interpretações. Então, se seguirmos à risca tudo que está escrito aqui, literalmente, nós vamos criar fantasias e muitas dificuldades e complicar ainda mais o livro. Então, devemos considerar em Apocalipse, irmãos, a forma de escrita hebraica. Mesmo João, sendo judeu, hebreu, vivendo no mundo greco-romano, a escrita de João, a mentalidade de João que está escrevendo, que foi lhe passada a mensagem, é uma mentalidade cíclica. Ou seja, são ciclos de pensamento. Vamos explicar isso. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, vamos abrir lá em Gênesis, para ser mais preciso, tá certo? Gênesis é o primeiro livro, né? Não tem como errar também, do primeiro e o último. Aliás, o próprio livro de Apocalipse depende muito de Gênesis. Tá? Tem muita coisa que está em Apocalipse, que está lá em Gênesis, tá certo? Gênesis capítulo 1, tá? Nós só vamos passar os olhos, só para você entender o que é
pensamento cíclico, tá? Vamos, por exemplo, no verso 26 a 28, que diz assim: também Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Bom, Gênesis capítulo 1 resume a criação de todas as coisas, inclusive do homem. Ele faz um apanhado lá, um resumão, tá? Quando você vai para o capítulo 2, ele está repetindo. Olha o pensamento cíclico, como é. Ele não segue uma sequência exata. Era para ele já falar aqui outra coisa, mas não, ele repete. Só que com focos precisos, tá certo? Presta bem atenção, ele diz assim, no verso 4, do capítulo 2 de Gênesis, diz assim, verso 4. Esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva no campo havia brotado. Como assim? Né? Ele está falando que está criando uns detalhes. Aqui no verso 18 ele diz, né, só para a gente ver como é. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. Verso 20, deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, tomando uma das costelas, e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomou ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E aí é o casamento deles, né? Bom, irmãos, nós acabamos de ler no capítulo 1, que Deus criou o homem, a imagem de Deus o criou, e sede fecundos e multiplicáveis. De repente os dois já estavam juntos. Deus criou o homem e a mulher e tal. Então, no pensamento cíclico é assim. Ele vai falar uma coisa resumida, mas ele vai tomar um outro foco, vai falar a mesma coisa, mas com um foco diferente, explicar um detalhe, tá? Esse é o pensamento cíclico. Então, em toda a Bíblia, nós vamos ver repetições o tempo todo. As palavras repetidas, espalhadas, tá certo? Então, vamos voltar lá para Apocalipse, capítulo 4 e 5. Do primeiro para o último livro da Bíblia. De vez em quando alguém dá um versículo aí, irmão, de Gênesis 1, Apocalipse 22. Pode ler. A palavra de Deus está lá. Quero ler um versículo que Deus fale comigo, assim, de Gênesis 1, Apocalipse 22. Deus está falando, né? Só ler a Bíblia, né? Tem que pegar na Bíblia todo dia, né? Temos em mãos aí, graças a Deus. E se não sabe ler, pede para alguém que sabe ler, lê. Bíblia em áudio, manda baixar no seu celular. Bíblia em áudio para você ouvir, certo? Então, temos inúmeros meios aí para poder ter acesso à Bíblia, a palavra do Senhor. Bom, irmãos, o pastor Marcos César fez a exposição do capítulo 4, né? Do verso 1 ao 5, está gravado, está no YouTube, inclusive hoje está também sendo transmitido ao vivo. A gente está sempre pegando a mensagem, separando e publicando somente a mensagem também, tá certo? Então, tem uma playlist para você que quiser voltar lá, né, ouvir, dar uma recapitulada sobre as outras mensagens, para poder também ir entendendo. Por quê, irmãos? A gente não vai estar, tudo que for repetindo, a gente não vai explicar novamente a origem, a etimologia, as explicações que a gente já deu anteriormente, porque, por exemplo, né, aquele que era, que há de vir, o Todo-Poderoso e tal, vai repetir várias vezes. A gente não vai estar explicando novamente todos os detalhes e tal, porque já foi explicado. Então a gente precisa
também avançar, tá certo? Irmãos, o que é interessante aqui que no primeiro ciclo ele está falando, João está tendo aquela visão, para todas as 7 igrejas o Senhor tem uma palavra para cada uma delas. As 7 igrejas, elas não representam a igreja do primeiro século, a igreja do segundo, depois a do quarto, depois do período medieval, e depois a igreja dos nossos dias é a Laodiceia, a igreja morna, que Jesus está do lado de fora, batendo. Não é essa interpretação correta, né, das 7 igrejas. São igrejas reais, situações reais, e que elas têm a sua simbologia em que sentido? Que elas representam todas as igrejas em todos os lugares do mundo de todos os tempos. Então, onde você for, vai ter problema. Quem já mudou aqui de igreja aqui? Eu já mudei, já. Então, me fale aí, não precisa responder, me fale dos problemas de lá. Aí você chega em outra igreja, que maravilha, que louvor, o povo aqui é abençoado, e pula, e não sei o quê, e o pastor é avivado, tal, aquela coisa toda, o louvor é perfeito, e não sei o quê. Aí quando você vai conhecendo as irmãs, conhecendo a igreja, eita, tem defeito também, vou para outra. Aí, vamos lá, eita, aqui essa igreja é muito boa também, aqui é uma bênção, vamos embora, eita, Jesus está aqui. Aí quando vai conhecendo os irmãos, tome problema, tome dificuldade. Irmão, você e eu, nós somos o problema. Perguntaram uma vez para Moody, né, um grande teólogo, evangelista inglês. Moody, qual é o maior problema da obra? Aí o obreiro lá pensando que ia ser uma resposta teológica lá dos originais. Ele disse, não, é o obreiro. Só isso. É quem faz a obra, o problema é ele. Então quem resolve o nosso problema está aqui. É Cristo, é Deus, é o nosso Pai. Tá bom? Então, irmãos, os problemas dessas igrejas todas essas igrejas estavam entendendo muito bem a mensagem que João estava recebendo e repassou. Todas essas 7 cartas foram lidas nas 7 igrejas, ou seja, todo mundo ficou sabendo do problema de todo mundo. Jesus não esconde de ninguém. As dificuldades, né, as lutas, né, os problemas e tudo mais. E todo esse livro de Apocalipse foi lido nessas 7 igrejas. Então, no próprio capítulo 1 ele diz, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. No original está no singular, aquele que lê, porque era uma leitura pública, ou seja, toda a leitura pública, o pessoal ficava prestando atenção em cada palavra para memorizar, era uma coisa impressionante, né? No tempo em que poucos sabiam ler e no tempo também em que era difícil, muito caro ter um livro. Era caríssimo. Eram feitos lá do papiro, de rolos de umas folhas e também feito de barro, de argila e tudo mais, né? Era muito difícil encontrar, né? E os copistas, né, minuciosamente para não errar, para não perder aquele rolo. Então, as palavras no original, mas se você vê lá, bota no YouTube, no Google, rolos do Mar Morto, que são cópias da Bíblia escritas lá e foram descobertas em 1948. As palavras tudo junto, não tem separação, não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada, porque é muito caro, aí cada palavrinha, tudo muito junto. Se você ver, é assim. Tá, então, o que está acontecendo? João está na ilha de Patmos, João está naquela situação toda, que nós já demonstramos em outras ocasiões, e está diante de um império, do maior império que a terra já existiu, na terra já existiu, o Império Romano, o império que derrubou o Império Grego, que o Império Grego derrubou o Medo-Persa, e que o Medo-Persa derrubou o Babilônico. Tá? Então, o pior e o maior império da terra. João e a igreja do Senhor, frágil, estava diante desse império em que governava lá os Césares, homens
que reivindicavam para si a adoração, homens que mandavam erigir estátuas, homens que tinham seus vínculos comerciais, em que as pessoas que tivessem suas associações comerciais deveriam prestar um certo culto ou ao imperador ou tantos a outros deuses mais do Império Greco-Romano, tá? Um império que massacrava os crentes. Nesse período já existia o Coliseu Romano, muito conhecido, e hoje só está aí as ruínas, mas foi palco de muitas atrocidades, infelizmente, contra a igreja do Senhor. Porém, irmãos, Apocalipse surge, essas visões que Deus está dando a João, surge no momento mais terrível de sua vida. João velhinho, mais de 100 anos de idade, um velhinho lá, ninguém dava nada por ele, o último dos apóstolos, a última autoridade maior que havia na terra com relação ao evangelho, a última autoridade apostólica, estava ali, sofrendo na ilha de Patmos, mar Egeu, não tinha para onde fugir, para onde correr, tá? E era usados para aquela prisão como considerado um prisioneiro perigoso. Então, João, por ser um líder muito influente, era muito perigoso para o império. Mas o Senhor mostra a João que ele está muito acima dos Césares, aquele onde o trono onde Satanás habita, né? Que o texto aqui de Apocalipse 2 e 3 fala nas 7 igrejas, algumas onde Satanás habita, não é páreo para o Senhor, porque ele mostra aqui no capítulo 4, ele mostra no 2 e no 3 as dificuldades que a igreja está passando na terra, mas mostra ali, agora do capítulo 4 em diante, é da terra para o céu. João está tendo aquela visão de Jesus glorificado, de repente recebe as 7 cartas e dali sobe para aqui, João vai ter uma porta aberta no céu. A primeira coisa que ele presta atenção, irmãos, é o trono. Eita, glória a Deus. Irmãos, é impressionante que em meio às dificuldades da vida em que os nossos irmãos estavam todos passando, né? Imagine as notícias que chegavam para João: fulano morreu, fulano foi martirizado, não sei, ele foi massacrado, ele foi castigado para ser um remador até a morte, meu primo, ele foi levado para o Coliseu, minha tia, ela foi levada para ser jogada pelos touros e pelos leões. João está tendo a visão de que Deus está sentado no trono, está governando de lá mesmo, e ele está entronizado. É a visão do Pai, a visão do trono. E aqui trono, queridos, aparece só nesse capítulo 4 13 vezes. 13 vezes, em 11 versículos. É impressionante, quando algo se repete na Bíblia, em tão curto espaço, preste bem atenção daquilo que o texto quer comunicar, tá? Então, como João está em espírito, recebendo aquelas revelações, não podemos interpretar literalmente. Então, trono está mostrando que Deus está governando, que Ele está acima de todos esses poderes fraquinhos. O Império Romano acabou, mas o Senhor continua governante. Os sistemas desse mundo, o governo cai, o governo se levanta, porque Ele permite existir, certo? Então, João recebe uma permissão de ver a sala do trono no palácio celestial. Difícil chegar lá em Roma, no palácio dos homens. É quase impossível João chegar ali. Mas ele foi levado para um palácio muito mais superior, muito mais alto, muito mais sublime. E aqui, irmãos, a partir desta visão, faço das minhas palavras, das palavras do reverendo Leandro Lima, que diz assim:
o modo como vemos o céu muda o modo como vemos a terra. Então, João, a partir daquele momento, com certeza, ele passou toda uma tranquilidade, toda uma segurança para nossos queridos irmãos e passa para nós hoje também. Então, os 2 capítulos relativamente breves revelam o centro da autoridade divina, isto é, o trono de Deus e o poder de seu Filho, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esses capítulos ensinam aos santos na terra que, a despeito das violências investidas do mal, feitas por Satanás e seus lacaios, o governo de Deus é supremo. Deus nos assegura que Ele está desenvolvendo o seu plano. Ele nos dá a sua promessa de que governa toda a sua criação através do Cordeiro. Deus governa de seu trono. E aqui, irmãos, no verso 4, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. Irmãos, essas pessoas que estão aqui, o pastor Marcos Sérgio já falou, né, representam, são figuras provavelmente humanas, tá? Não são seres angelicais. 24, a maioria interpreta que são 12 representando o Antigo Testamento, as 12 tribos, e 12 representando os números apostólicos, 12 apóstolos e tudo mais. A igreja sendo, o povo de Deus sendo representado nos céus. É claro, irmãos, que coroas aqui, tronos aqui, é que eles foram investidos de autoridade nos céus, representando que nós somos investidos de autoridade nos céus. E ele diz aqui, as coroas simbolizam a autoridade para governar com Jesus. Então, eles têm coroas nos céus. Então, não quer dizer que veremos pessoas lá, anciãos, coroas, né? Então, essa terminologia coroa tem muita relação com relação a governo, com julgamento, julgar, de ter autoridade, tá certo? Inclusive até as promessas, né? Há promessas, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então não fique frustrado se você chegar lá e tentar fazer assim para Jesus botar uma coroa em você. Calma, né? Não podemos entender literalmente essas visões aqui, tá certo? É um simbolismo de que vamos governar juntamente com o Senhor. Isso já basta, né? Só o fato de chegar lá, aleluia, glória a Deus. Então eu quero mais nada, quero estar lá, né? Então, tem alguns aí querendo reivindicar algumas coisas, né? Então, é uma loucura, né? Verso 5, ele diz: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. João está tendo aquela visão da sala do trono celestial e aquela visão se repete. Ele está descrevendo algo como em Êxodo, no Monte Sinai, aquelas vozes, aqueles trovões, aquelas nuvens circulando lá e o povo com medo. Não, Deus fale não, que fale Moisés com a gente. Deus não, fala Moisés. João está descrevendo o poder, a grandeza, a majestade. Ninguém consegue estar de pé diante dele. E aqui essas tochas, ele está já está explicado aqui, tá? O que são essas 7 tochas? Ele diz, os 7 Espíritos de Deus. Não há 7 Espíritos Santos, tá? Apesar de Apocalipse 4 falar do Pai e 5 focar no Filho, por que não tem um capítulo que só fala do Espírito Santo? Não, o foco do Espírito Santo é mostrar o Pai e o Filho, é conduzir para a adoração ao Pai e ao Filho. Então o Espírito Santo não fica com raiva se você disser, glória ao Pai, glória ao Filho. Ele não vai ligar para isso, irmãos, que a função dele na Trindade, como ser divino, é alumiar, é mostrar o caminho do Pai, do Filho, a honra, a glória para o Pai e ao Filho, viu?
Então, esse 7, não é 7 espíritos, mas o Espírito de Deus em sua plenitude, em sua completude, enchendo todo o céu, todo o universo, tá certo? Então, 7 é um número que mais se repete em Apocalipse. Os números têm uma simbologia muito forte. Nós falamos isso já, sobre todos os números, lá na introdução, no primeiro dia que nós expomos Apocalipse. Até tem lá a introdução ao Apocalipse, então muitas coisas ali para entendermos bem ao longo das leituras que nós vamos fazendo, né? Mas nós vamos reafirmando aqui para os irmãos cada passagem que falar de números e de cores também, tá certo? Que tem seus significados peculiares. Também, no verso 6, ele diz assim: há diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, em volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Irmãos, nesse verso 6, mar de vidro, ele está vendo algo que um pavimento tão brilhante, tão liso, que ele compara tudo que João está vendo. Deixa eu lembrar a questão que houve com Paulo. Paulo disse lá em 2 Coríntios que há 14 anos atrás, eu conheci um homem em Cristo que teve uma revelação, né, que era ele mesmo, ele está falando dele mesmo, né? E viu e ouviu coisas que ao homem não era lícito falar. Então, Paulo não foi autorizado a falar absolutamente nada. Aí, para que ele não se gloriasse, poxa, eu vi o céu, eu tive umas visões, agora eu sou o cara, porque Deus me tem como especial. Aí o Senhor previamente já tocou na carne dele, então deixou ele com dificuldades da vida para que ele dependesse mais ainda do Senhor. Aí o Senhor lhe falou: a minha graça te basta e ponto. Não reclama não, fica na tua aí. Então, irmãos, então João está em intenso sofrimento no final de sua vida. João daqui a pouco iria morrer. Não lá mais de 100 anos de idade. Daqui a pouco ele já teria morte natural. O único apóstolo de morte natural foi João. Logo depois desses episódios, pouco tempo depois ele faleceu. Conta a história. A história da igreja. E assim, irmãos, João está tendo essa visão, olhou, viu um pavimento, algo muito lindo, e ele faz comparação. Gente, se eu tivesse esse privilégio de ver, eu ia dizer uma outra coisa, ia comparar com outras coisas da minha época, tá certo? Então, João está escrevendo para pessoas daquela época, e as pessoas entendiam bem essas comparações. Nossa, parece com isso. Parece mesmo. Existe o vidro e o cristal. O cristal é muito mais brilhoso, tudo muito mais opaco e tudo mais. A gente já foi numa fábrica de cristal lá em Poços de Caldas, onde estávamos estudando lá em Minas, no sul de Minas, e Poços de Caldas faz uma dessas cidades aí. Cristal, como é feito, né, com fogo e tal, aqueles homens dando formato àquilo, as flores, fazendo flor com cristal, tudo quente os fornos. Muito bonito, cristal, né? Até a fabricação dele também, a temperatura altíssima para se fabricar um cristal. Versos 7 e 8 diz assim: o primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia como está voando. E os seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, então não tem descanso, nem de dia nem de noite. Então, irmãos, João está vendo, aí está aparecendo as criaturas, né, os seres e tal. Ele vê esses 4 seres viventes, ele não inventou isso, tanto que Ezequiel tem essa mesma visão. Ele descreve os querubins, são querubins, né? Ezequiel diz que são querubins, uma espécie de anjos protetores. E esses anjos têm umas características que, se eu visse, eu ia dizer alguma coisa diferente.
Por exemplo, João conhece bem a fauna de sua época, né, os animais, e aí ele começa a comparar. Poxa, esse aqui parece com um leão. Isso aqui parece com um boi, vamos dizer assim, um touro, né? Esse outro aqui parece mais ou menos com um homem. E outro parece com uma águia, tem um bico assim, um negócio parecendo que está voando feito águia. Bom, vamos para frente. Bom, irmãos, esses 4 seres viventes são seres angelicais, tá certo? Diferente dos 24 anciãos, em que alguns ficam aí viajando na maionese, dizendo, isso aqui são os 4 evangelhos, os 4 seres viventes são os 4... Não tem nada a ver, totalmente fora de contextos. É certo que há umas semelhanças. O evangelho de Mateus é comparado ao evangelho do leão, que já mostra que Jesus é rei, né? A descendência de Jesus é rei, e o tempo todo ele reafirmando isso no evangelho de Mateus. O evangelho de Marcos, o evangelho do boi. O boi é porque o evangelho de Marcos, Jesus está fazendo serviço, está curando, está pregando, está fazendo muitos milagres. Em poucos versos você vê muitos milagres. O evangelho do serviçal, daquele que está servindo como um boi. O evangelho de Lucas é o filho do homem, né? Porque a descendência é humana e Jesus chora e tal, não sei o quê. Muitos aspectos humanos de Jesus são descritos por Lucas, né? E em João, Jesus, águia, né? O Deus, já começa dizendo que ele é Deus, porque foi o próprio João que escreveu, né? João está defendendo o evangelho. A preocupação de João não é falar dos milagres, não é falar a preocupação de João é falar de que Jesus é Deus. Já começa dizendo, o princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e tudo mais. Aí o evangelho da águia, aquele que está voando, aquele que está sobre todos e tal, não sei o quê. A gente pode, né, pegar os querubins lá de Ezequiel, comparar alguma coisa assim do tipo, mas não pode dizer que irmão. Os querubins, são eles mesmos, certo? Eles são eles, não tem nada a ver eles com o evangelho. Interpretação equivocada. O que podemos dizer desses seres viventes é que, ao João ver que os rostos deles eram parecidos com tais e tais animais, esses 4 rostos caracterizam simbolicamente o querubim. Incorporam ousadia e coragem, força e tenacidade, inteligência e sagacidade, prontidão e velocidade. As 4 criaturas viventes são expedidas a servir os membros da igreja cristã. Então, são seres angelicais que expressam as características desses animais que foram, animais e o homem, né, que foram vistos assim, comparados por João. Então, era mais ou menos assim que podemos chegar até um certo ponto de interpretação sobre esses seres viventes. É tanto que Ezequiel diz que esses seres, não é cada um tinha um rosto todos os 4 tinham os 4 rostos. Então, coisa, né, assustadora, né? Imagine, uma cabeça só com o rosto de águia, com o rosto de homem, com o rosto de boi, com o rosto criatura assim, mas uma criatura embelezada pelo Senhor, né? Brilhante lá, refulgente, tudo mais. Então, essa é impressionante. Então, quando eles se falam 4, irmãos, todas as vezes em Apocalipse que você vê 4, é o número da criação, é o número da terra, tá certo? Tudo que envolve 4 vezes é relativo à criação de Deus. Então, esses seres estão mostrando que a criação de Deus, perfeita, maravilhosa, eles estão representando as criaturas da terra também, de tudo que Deus criou sobre a terra, tá certo? E eles, o texto diz no verso 8, no final, que eles não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo,
Deus onipotente. Então, eles vão cantando ao Senhor. Nós cantamos aqui a Santíssima Trindade, né? Ao Santíssimo Deus, ao Santíssimo Pai que governa. Então, irmãos, quando ele fala, os hebreus falam santo, 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 é dizendo santíssimo. É tão alta a sua santidade que é incomparável. Então, eu e você somos santos, segundo as Escrituras. Tá? Mas nós não somos santíssimos. Nós somos declarados santos porque estamos no estado de santidade e estamos em processo de santidade até chegar a uma santidade definitiva com o corpo glorificado. Então, você for de igreja em igreja aí, você vai encontrar santos cheios de defeitos, mas santos que foram comprados por sangue precioso. Bom, vamos chegar nesse comprados aí também, tá certo? O texto no capítulo 5. Então, esses anjos, no verso 9 e 10, se juntam aos 24 anciões, os representantes dos seres celestes da criação, os representantes do povo de Deus, estão proclamando, eles estão dizendo aqui no verso 10, no final do verso 10 diz assim, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, o Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Meus queridos irmãos, essas palavras também foram repetidas, foram faladas impressionantemente pelo rei Nabucodonosor. Lembra lá daquele rei da Babilônia? Belo nome para colocar num filho, né, Jeremias? Nabucodonosor. Já pensasse? Um dia eu vou encontrar alguma criatura que se chame desse nome, né? Mas veja o que ele disse, não precisa abrir. Capítulo 4, do verso 34 de Daniel, diz assim: Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para todo sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Nabucodonosor disse isso, sabe quando? Logo depois que ele enlouqueceu e Deus lhe curou de sua doença mental. Nabucodonosor, querido, se exaltou tanto, tanto, tanto. Erigiu aquela estátua, né, tudo mais. E aí Deus enlouqueceu, virou feito o cachorro, comendo mato, feito bicho do mato lá, se coçando e tal, nu. Enlouqueceu. Pode ler Daniel lá, né? Daniel capítulo 3 e 4. E aí Deus, depois de uns 5 anos mais ou menos, Deus reestabeleceu o seu juízo e ao trono. E nunca mais esse homem adorou outros deuses. A gente vai ver esse camarada lá no céu, viu, gente? Vai, tu tá aí aqui, homem. Eu queria conversar com ele lá também. Pô, bicho, como é que foi aquele processo lá? Então, vai ter muitas surpresas do céu, né? Nabucodonosor está lá. Servo de Deus, fazer o quê? É a graça do Senhor, queridos. Se teve jeito para Nabucodonosor, tem jeito para qualquer um de nós. Não somos melhores do que ele. Bom, irmãos, e aqui o capítulo 4 finaliza com louvores, mostrando, das mesmas palavras que Nabucodonosor falou, os anjos, as criaturas lá no céu já estão dirigindo para Deus. Tu és digno, Senhor. Tu és de receber a honra, a glória e o poder. Tudo é teu, porque, e ele diz aqui, eles falam aqui, queridos,
porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Queridos, deixa eu fazer uma comparação bem baixa. Deus não é aquele que está lá diante de um computador, estava lá dentro do computador, vou ver aqui o que é que... Vou procurar alguma coisa para fazer. Ou diante da TV, né? Você com o controle, fica mudando. Vou ver se tem alguma coisa que preste. Nem assim, né, que a gente... o que é que tem de bom? Deus estava lá desocupado. Eu acho que eu vou criar alguma coisa aí para mim. Não. Ele teve uma profunda vontade, planejou tudo e criou a todas as coisas, inclusive a mim e a você. Deus não é um desocupado que começou a se ocupar, não. Ele, profundamente, de dentro do seu íntimo, quis que eu e você fôssemos criados. Olha que maravilha, olha que coisa majestosa. Então, esse Deus que está sendo glorificado, é esse Pai, é esse que governa o trono, é esse que merece toda a glória, honra e louvor, mesmo com todas as situações que os leitores, os ouvintes estavam passando na época.